Olá pessoal do 7º ano do Educandário Arte de Aprender. Hoje mais uma aula de matemática. Como de costume é o professor Jefferson Rodrigues, que é o titular dessa disciplina com vocês. Hoje eu vou só fazer uma participação, que ele não pôde gravar, mas vocês terão o conteúdo, acredito. Vou tentar fazer da melhor forma para alcançar aí a didática do professor Jefferson. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, tá? Que é expressões numéricas. Na verdade, expressão numérica é um teste para vocês, porque na verdade ela engloba todas as operações. Então, o que é expressão numérica? É quando a gente junta várias operações, sucessivamente na mesma conta, no mesmo cálculo, tá certo? E diferente do que muita gente pensa, expressões numéricas, ó o recado aqui, ó. Você precisa ser obediente. Por quê? Porque existe uma regra, existe uma ordem, e essa ordem precisa ser seguida, tá certo? Uma coisa que eu quero comentar existe um quadro no Caldeirão do Hulk chamado Pequenos Gênios, onde um japonesinho chamado Ryujo deu um show de cálculo lá, mostrou que é muito bom em fazer cálculos de cabeça. Porém, algumas das expressões feitas por ele estavam de forma errada. Por quê? Porque ele resolveu, sem respeitar a ordem matemática das operações aritméticas, que a gente vai só relembrar, que eu tenho certeza que vocês já sabem, tá bom? Primeira coisa de tudo é o seguinte: seja obediente, siga a regra, tá bom? E a ordem de resolução está nesses dois quadrinhos, no verde e no quadro azul. Aqui nesse quadro verde está a ordem das operações. Quando eu for fazer um processo de resolução e estiver várias operações, que a gente sabe que existem 6 operações na matemática, eu resolvo da seguinte maneira. Primeiro de tudo, potenciação, quando tem um número elevado a outro, e radiciação. Não é primeiro um e depois o outro. Onde tiver potência e raiz, serão os primeiros a serem resolvidos. Em seguida, depois que eu resolver potência e raiz, é a hora de resolver multiplicação e divisão. Também, onde tiver multiplicação e divisão, vai ser resolvido. Se tiver em 2, 3 lugares, resolve as 2, 3 pontos. E por último, em terceiro, adição e subtração lá no final da conta, que aqui justamente quem aparecer primeiro eu resolvo primeiro. Os outros dois não. Onde tiver esse tipo de conta tem que ir lá resolver. Mas às vezes, e na maioria delas, não só aparecem sinais de operação. Aparecem também esses sinaizinhos aqui, que são chamados sinais de associação. Esses sinais de associação são parênteses, colchetes e chaves. Esses 3 sinais, eles indicam a prioridade da resolução. Onde eu tenho que ir primeiro? E a ordem é justamente a que está aqui. Primeiro os parênteses, depois que se resolve os parênteses, colchetes, e depois que se resolve os colchetes, chaves. Lembrando que na hora de resolver cada um deles, respeitar as operações. E não esquecer, aqui o lembrete, não esquecer, a gente está trabalhando, gente, com números inteiros. Não existe somente número positivo mais para vocês. Você sabe que além dos números positivos, existem também os números negativos. Então vocês têm que estar ligados nos números inteiros, tá certo? Agora vocês vão para a página 35, que lá tem diversas atividades. Eu vou resolver algumas quesitos aqui com vocês, para que vocês vejam como vocês vão se proceder nessa realização de atividade, tá bom? Página 35, vamos aos exemplos. Eu quero chegar aqui no segundo quesito com vocês, e vou resolver um exemplo, e vocês, a partir desse exemplo, resolvem o restante, tá bom? É o seguinte, o segundo exemplo é uma expressão numérica, eu tenho uma operaçãozinha, mas eu tenho um valor x. Esse valor x, na verdade, eu posso representar por qualquer letra, mas o x é muito mais utilizado, tá? Ele indica um número desconhecido, um valor que eu não sei quem é, e que a minha intenção e a minha função é descobrir, tá certo? Então, x menos 2 é igual a menos 3. A pergunta é, qual é o número, que quando diminui 2, ele dá menos 3, não é 3, é menos 3. Então, para encontrar esse número, existe uma técnica que eu vou passar agora para vocês. Prestem bastante atenção que vocês vão fazer as outras questões a partir dessa, tá certo? Segunda questão, você faz assim. Sempre, gente, quando a gente quer descobrir um valor, a gente precisa isolar esse valor. O que é isolar? Deixar esse valor sozinho. Eu não quero descobrir o valor de x, eu preciso isolar x. Então, o x está perto do menos 2 e do outro lado da igualdade tem o menos 3. Então, o que é que eu vou fazer?
eu vou deixar o x sozinho, né? E vou colocar o sinal do igual, que é para deixar ele de um lado só. E vou repetir aqui o número menos 3. E aí você pode se perguntar comigo, mas professor, cadê o menos 2 que estava ali? O senhor tirou. Justamente tirei, porque ele estava perto do x e eu quero que o x fique sozinho. Só que tem uma regra. Esse 2 eu não posso simplesmente tirar ele da conta. Eu posso passar ele para outro lugar. E é justamente o que eu vou fazer. Esse menos 2 estava aqui, ó, antes do sinal de igual. Vou destacar o sinal de igual para você. Ele estava antes do sinal de igual. E agora eu acabei com o sinal de igual. Antes do sinal de igual só tem o x. E depois do sinal de igual estava o menos 3. O menos 2 que estava antes, eu vou jogar ele para o lado, não, o segundo lado, depois do igual. Só que tem uma regra. Se eu trocar o lado do número, ele tem que trocar necessariamente seu sinal. Então, se o 2 era um número negativo, ele tem um sinal de menos. Quando eu passar ele para o outro lado, ele vem com o sinal de mais. E aí, quem vai ser o valor de x? Vai ser menos 3 mais 2. Só que você assistiu às aulas do professor Jefferson Rodrigues. E aí você sabe resolver isso aí. Menos 3 mais 2, muita gente pode se confundir. Número negativo, número positivo, mas vai na boa. Menos indica dívida, vamos imaginar assim. E mais indica saldo. Então, se você deve 3 e paga 2, olha, eu devo 3, mas eu só paguei 2, ó, eu ainda vou ficar devendo 1. E como dívida é representada por um número negativo, esse número que estamos procurando é de fato o número menos 1, tá certo? O número menos 1 é o valor de x. E é desta maneira que vocês vão fazer o segundo quesito, tá bom? Já no terceiro quesito, é um processo de substituição. Como assim? Como é que eu vou resolver essa conta x menos y mais 2? Se eu não sei quem é x e não sei quem é y. Na verdade, eu não sabia se não estivesse aqui esta informação, né, no problema, dizendo que o x vale 2 e o y vale menos 2. Deixa eu deixar aqui, ó, bem claro para vocês que o 2 é um número negativo. E aí o que acontece? Se eu já tenho os valores de cada letra, eu vou substituir. É igual receita de bolo. Tem lá os ingredientes e aqui eu vou colocar na receita. E aí o que acontece? O x vai ser trocado pelo número, ó, 2. E observe que aqui na conta tem um sinal de menos, indicando subtração. E agora eu vou colocar o y. E o y vale quanto? Menos 2. Se você fizer isso, você vai errar. Por quê? Porque você está colocando o 2 positivo. Não, professor, ele está negativo. Esse menos já existia, independente do valor de y. Então, se já tinha um menos e o valor de y é negativo, você precisa colocar os dois sinais. Então, ó, x menos y é 2 menos, quem é o valor de y? Menos 2. Mas, professor, ficou muito estranho isso aí. 2 sinais de menos. Muita calma nessa hora. Separa com parênteses essa interação, tá certo? E aí, repete aqui o mais 2. Troquei o x por 2, o y por menos 2, tá? E o 2 eu só fiz repetir. E agora eu vou resolver. Antes de resolver, eu vou tentar tirar essa indagação de vocês aqui, porque ficou 2 menos. Mas tu tem que lembrar de quem? Dos jogos de sinais. Ó, lembra dos jogos de sinais? 2 sinais positivos, ou melhor, 2 sinais iguais, resultado positivo, né? Mais com mais é mais, menos com menos é mais. 2 sinais diferentes, resultado negativo, tá certo? Então isso serve para multiplicação, divisão ou eliminação dos parênteses, que é o que está acontecendo aqui. Então como é que a gente resolve isso? Repete o 2. Menos com menos é mais. Isso está aqui, ó. Menos com menos é mais. Então menos com menos se transforma em mais. Repete o 2. E por último, repete aqui o mais 2. E agora sim a conta ficou muito fácil, né? 2 mais 2 mais 2, todo mundo sabe que vai dar 6 como resposta. Tudo bem? Tranquilo? E agora a gente vai para a parte mais difícil, digamos assim. Só que não é difícil, é trabalhoso e exige muita calma, muita paciência e muito, ó, atenção, que é para você ficar ligado nos detalhes, tá bom? Vê como vai acontecer aqui. Nós temos aqui uma expressão numérica completona, cara. Aqui eu tenho, ó, colchete,
parênteses, eu tenho raiz, potência, eu tenho tudo misturado. Isso justamente é a letra I da questão 4. Né? E na questão 4 você tem várias expressões. E é só lembrar desse processo, né? Porque a gente vai resolver essa daqui agora. E por essa você vai se basear na resolução das demais. Como assim? Ó, o professor falou para mim que primeiro são os parênteses, né? E quando eu chegar nos parênteses, resolver potência e raiz. Então vamos fazer o que está sendo indicado aqui. Observe que aqui tem um parênteses, né? Menos 9 elevado a 1. Se você, por um acaso, vou repetir aqui o colchete, se você, por um acaso, prestou atenção nas aulas de potência, você vai lembrar. O número elevado a 1 é ele mesmo. Menos 9 uma vez, né? Repetido, é o próprio menos 9. Eu vou deixar aqui menos 9. Eu ainda vou deixar ele no parênteses para não modificar aqui, porque ele é negativo para não estar se misturando o sinal de menos com os outros, tá bom? E aí, ó, mais 2 vezes raiz quadrada de 5 vezes. Aqui, gente, eu tenho outro parênteses indicando a potência menos 2 elevado a 4. Muito cuidado para não fazer 2 vezes 4, 8, e isso vai estar totalmente errado. Calma, não atropela a matemática. Isso quer dizer o quê? Menos 2 elevado a 4, gente, indica dizer que o menos 2 está se multiplicando 4 vezes. Isso, na verdade, é menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Esse expoente indica a repetição, né, de vezes do número menos 2, que é a base. Então, na verdade, a gente tem que fazer o joguinho de sinal. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E menos com menos, mais. Se você prestou atenção nas aulas do professor Gerson, não precisava nem fazer isso tudo. Se o número daqui for par, o resultado de um expoente de base negativa sempre será positivo, tá certo? E aqui, ó, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, e 8 vezes 2 é 16. Apesar daqui ser negativo, 16 é positivo, porque o jogo sinal deu mais. Então eu sei que todo o resultado aqui vai dar 16, tá certo? Mais o número 1, fecha o colchete, e aqui eu tenho uma divisão. Antes da divisão, eu tenho, ó, uma raiz elevada ao quadrado. E isso aí é muito difícil, professor. Calma de novo, vamos devagarzinho, ó. Quando tiver dúvida, vai lá no cantinho da folha e resolve com calma. Ó, ali eu tenho menos a raiz quadrada de 3 elevado a 2. Isso significa o quê? Que menos a raiz quadrada de 3 está se repetindo aqui, ó, 2 vezes. Esse 2 indica 2 vezes. Menos com menos vai dar mais. Então o resultado aqui é positivo. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 3 vezes 3, você sabe que é 9. E qual é a raiz quadrada de 9? É lógico que a raiz quadrada de 9 é 3, porque 3 vezes 3 é 9. Então aqui a gente só precisa colocar, ó, o 3 menos 10 elevado a 1. Já disse para você, um número elevado a 1 é ele mesmo, então aqui vai dar o próprio 10. Ok? Ainda partindo para resolver, né? Eu tenho aqui ainda o colchete, eu vou tentar resolver o que está dentro desse colchete. Vamos lá. Eu vou repetir aqui, porque eu ainda tenho, gente, uma raiz para resolver, é isso? Ó. Então, menos 9 mais 2 vezes. Olha a raiz quadrada. Agora tem uma branca, ó. 5 vezes 16 mais 1. Eu posso multiplicar primeiro e somar depois? Claro. Primeiro multiplicação, depois soma, tá certo? Se fosse ao contrário, eu teria que multiplicar primeiro da mesma forma. 5 vezes 16, você pode fazer depois o cálculo aí, vai dar 80, tá certo? 80 mais 1, é claro que nós teremos aqui 81, tudo isso dividido por 3 menos 10, ok? Ainda assim, vamos resolver essa raiz aqui para ir deixando a expressão cada vez menor. Quanto mais a gente vai resolvendo, menor ela fica. As expressões são grandes mesmo porque são várias contas de uma só. Então aqui eu tenho, ó, colchete menos 9 mais. Gente, qual seria a raiz do 81, hein, cara? 81, se você sabe a tabuada, você sabe que a gente está falando do número
9. Por quê? 9 vezes 9 vai dar 81. Raiz quadrada é a multiplicação de dois números iguais que resultam no número que está dentro da raiz, radicando. Tá bom? Só que esse 9 está multiplicado por 2. Então eu já vou aqui, ó, colocar 18, tá bom? Que é o resultado de 2 vezes 9, que é a raiz do 81. Tudo isso dividido por 3 menos o 10 que está aqui. Ok? Aqui eu tenho uma bronquinha, ó. Número negativo e número positivo. Não faço o jogo de sinal, porque isso aqui é conta demais, tá? Então, na verdade, eu faço assim, ó. Devo 9, pago 18. E aí? Devo 9, pago 18, é claro, eu vou ficar com 9. Isso tudo aqui vai dar 9, tá? 18 menos 9 pode ser feito dessa forma também. E repete que ficou fora, que é dividido por 3 menos 10. E é claro que a gente tem que fazer a divisão, né, primeiro e depois subtrair. Vamos dividir. 9 dividido por 3, é claro que vai dar 3. Tudo isso menos 10. E aí, por último, eu tenho 3 menos 10, que para muita gente era impossível, né? Mas vocês que andam aprendendo números inteiros, você sabe que, né, nos números inteiros você pode fazer qualquer tipo de subtração. Então, 3 menos 10 é você ter 3, pagar 3, mas dever 10. E aí, se você deve 10 e paga 3, infelizmente você ainda vai ficar devendo, então vou colocar aqui, 7. É isso? Subtrai, repete sinal do maior, a regra já foi dada pelo Sr. Jefferson, e menos 7 é a resposta da letra I do quarto, tá certo? Resolvemos algumas questões e agora para vocês fica a página 35 como atividade, né, para vocês realizarem aí em casa. A quarentena, torcemos para ela acabar logo, torcemos para que o coronavírus, né, seja eliminado, para que possamos encontrar uma vacina aí, né, porque nós estamos já enfadados, né, de ficar em casa, mas é o melhor se fazer nesse momento. Saudade de vocês, estou esperando vocês na escola assim que isso tudo acabar, tá? Um abraço e até mais!